Hoje nós vamos, então, nos Direitos e Deveres, falar de um assunto que o consumidor já está por aqui. São com ligações indesejadas. E é Direitos e Deveres que começa agora. Aqui do meu lado, a nossa advogada, mas também professora Larissa Lago, que aceitou o nosso convite de estar hoje aqui com a gente, né, doutora? Nossa primeira entrevistada de hoje. Sim, bom dia a todos os telespectadores. Muito é um prazer, bom. Vanusa. O prazer é todo nosso. Doutora, quando a gente estava agora há pouco conversando aqui nos bastidores, do quanto essas ligações indesejadas incomodam, do quanto elas entristecem nosso coração e quanto elas provocam tantas inimizades através dessa tecnologia que, de uma certa forma, tem trazido, assim, desconforto, né? Sim, sim. Essas ligações, se você for ver, o número de ligações indesejadas no Brasil é cerca de 1 bilhão de ligações indesejadas por mês que existem no Brasil. Isso Então, é triste. Triste, incomoda, né? Incomoda, é um abuso realmente o telemarketing. Pronto, e nós vamos chamar a atenção justamente sobre esse assunto. Como é que a gente pode aprender a lidar com ligações de telemarketing indesejadas? Como a gente pode, de uma certa forma, não sei se precaver ou até mesmo evitar tantos problemas? Porque a doutora estava agora há pouco falando para a gente que muitas vezes você deixa de atender as poucas ligações que lhe interessam pela quantidade de ligações que chegam no seu celular. E parece que o bloqueio não é o suficiente, né? Não, no Brasil, o grande problema é que o telemarketing, ele não há uma legislação específica. Então, as normas que existem, elas são muito fragmentadas. A gente tem um Código de Defesa do Consumidor, a gente tem normas da Anatel, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, mas são normas muito fragmentadas. E o grande problema hoje é que não há uma prevenção. Você tocou no ponto preventivo, não tem hoje como ser preventivo. Existem vários projetos de lei tramitando e exatamente buscam sair desse modo reativo, que é hoje, se eu me sinto incomodada, eu tenho que procurar fazer o bloqueio, a denúncia, para daí eu parar de receber essas ligações. Doutora, a gente tem algumas informações que só em 2025 foram 24 bilhões de chamadas indesejadas que invadiram o sossego realmente das pessoas, dos brasileiros, se tornando o Brasil tetracampeão. E o que mais me chama a atenção, diante desta situação, cadê a lei? Pois é aí que eu te falei ainda há pouco. As leis são muito fragmentadas, então não há uma lei específica. O que acontece, existem vários projetos de lei tramitando exatamente para mudar isso. Ao invés da gente, que é consumidor, se incomodar e daí denunciar, e tem um prazo para que essas empresas não nos incomodem mais, os projetos de lei, eles prevêem várias situações. Então, exatamente para trazer essa prevenção. Você, hoje, tem algumas plataformas. Você tem o próprio consumidor, o site, você tem o Não Perturbe, só que ainda é insuficiente. São muitas, né? Ilimitado. Né? O Não Perturbe, por exemplo, ele só abrange as empresas de telecomunicações e as instituições financeiras que oferecem crédito consignado. Então, todos os outros produtos, todas as outras empresas, elas ligam livremente. Verdade. E aí, de uma certa forma, a tecnologia veio para nos ajudar, mas também trouxe essas pessoas que gostam de usar de forma ilegal esse telemarketing, né? Sim. E quais são as práticas de telemarketing que são consideradas, de uma certa forma, abusivas perante a legislação brasileira? Olha, hoje, como nós temos normas, né? Algumas normas que existem no Brasil. Abusivo, e é exatamente o que esse projeto de lei quer trazer, o que se considera abusivo. Então, ligações insistentes, você recebe da mesma empresa várias ligações durante o dia. Além disso, a questão do horário. Então, se considera um horário
entre 8 e 20 horas, razoável até para você receber uma ligação. Mas ligações depois das 8 ou antes das 8 horas da manhã, feriado, final de semana, isso é abusivo. Doutora, o que a gente tem percebido? Eu não sei se eu estou errada, mas eu tenho observado. Por exemplo, hoje as pessoas compram os chips que desejam, Sim. a quantidade de chips que desejam. Sim. E aí isso chama bastante atenção, porque são muitos números, provavelmente da mesma pessoa, Sim. fazendo várias ligações ao mesmo tempo. Será que essa lei, por exemplo, não poderia, de uma certa forma, chamar atenção para esse lado também? Sim, e é exatamente esses projetos de lei, eles visam criar um cadastro único, eles propõem penalidades, porque o consumidor, ele tem o direito à sua privacidade. A partir do momento que eu recebo uma ligação que eu não consenti, que eu não autorizei, eu estou sendo incomodada. Claro, e o que mais incomoda, por exemplo, com tantos números diferentes, insistentes, sim, você não sabe se é a mesma pessoa. Pois é, isso o projeto de lei busca criminalizar, porque hoje existe uma norma da Anatel que utiliza o 0303. Então, sim, todo número que inicia com 0303 a gente sabe que é comercial. Só que eles mascaram. Muitas empresas deixam de usar o 0303 e usam números fixos ou outros números celulares e a gente não tem como saber de onde é. Né? E aí fica mais complicado. Fica mais complicado. São mais chips espalhados, exatamente, pela mesma pessoa. Fora aquelas ligações que a gente chama de prova de vida, que a gente brinca. Que para os aposentados é um problema. Você atende e ela cai. Aquilo é chamada de robô. Pronto, aí nós vamos chamar essas ligações repetitivas de uma certa forma durante todo o longo dia, hoje, necessariamente, pode ser considerado assédio? Pode. E aí você tem como provar, por exemplo, você pode tirar um histórico, né, um print do histórico e provar que você está repetidamente. Mas eu vou te dizer uma coisa, na prática, Vanusa, aquele bloqueio que a gente tem no próprio aparelho celular funciona mais do que outra coisa. É mesmo, né, doutora? E muitas vezes as pessoas não utilizam. Não utilizam. É uma forma de você chamar a atenção. E aí, esse uso de ligações, de uma certa forma, automizadas, né? Ela é legal? Não é legal. Não é legal porque... E é exatamente... Na verdade, a gente não pode nem dizer que é ilegal, porque não existe legislação. Ainda não tem a lei, mas ela está em cima para que isso vire lei. Está em cima para que vire lei. Porque essas ligações robotizadas que você atende, ela cai, a gente já sabe que aquilo é robô. É ilegal, aquilo né? A gente ali, já sabe que ali tem um problema. Aquilo ali é só como se fosse, por isso que a gente brinca falando que é prova de vida. É porque as empresas, elas não querem colocar o operador de telemarketing para fazer o contato para um número que, de repente, esse número está inativo. Então, faz a chamada de robô só para ver se aquele número está ativo. Sabe, muitas vezes eu fico imaginando assim, poxa, seria tão interessante se no momento que essa ligação acontecesse, já viesse o nome da empresa. É outra coisa que o projeto de lei prevê. Porque só o número é uma dor de cabeça. Doutora, infinidade de pessoas que estão... Inclusive, inimizades. Sim. Porque hoje em dia você não consegue atender nem as pessoas mais próximas de você, de tanta ligação insuportável. Sim. É outro ponto que o projeto de lei vem trazer, que é exatamente você ter o direito, o consumidor ter o direito de identificar quem está ligando para ele. Sim. Tá? Então, isso prevê, inclusive com o projeto, ele é bem abrangente, eles têm a intenção, inclusive, de trazer um bloqueio de CNPJ, de CPF, mas você, quando recebe uma ligação dessa, você tem o direito de saber quem é que está te ligando, de que forma ele conseguiu os teus dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, hoje, na verdade, o direito do consumidor, ele evoluiu. Sim. Tá? Ele evoluiu. Mas hoje não temos só a preocupação com a qualidade do produto, do bem ou do serviço que a gente contrata, mas também com o nosso sossego. E aí, com a nossa privacidade. Com certeza. Quando a gente vê dessa forma, a gente também chama a atenção das empresas sérias, né? Sim. Como elas podem se policiar de uma certa forma, porque isso pode trazer problema até para elas, né?
Até para elas. E é exatamente o que faz com que aconteça essas ligações repetitivas, é exatamente porque as empresas, como não existe lei específica, as empresas terminam não sendo punidas. E hoje, doutora, existe alguma indenização por danos morais, a pessoa se sentindo incomodada, mesmo que a lei ainda não esteja acontecendo da forma? Existem algumas decisões, inclusive aqui no Piauí, que há a indenização, quem se sentir de uma certa forma incomodada, constrangida, tem o direito de buscar os seus direitos e receber a indenização. Por exemplo, a gente mostrou agora há pouco ali a infinidade de números, né? Sim. Às vezes até uma empresa séria, mas de repente uma infinidade de números. Se você já disse não, porque às vezes as pessoas não querem nem atender para dizer não. Sim. Elas não querem, porque a informação cansa, que a gente tem, e a informação que a gente tem é que se uma ligação não for uma ligação que você conheça, que você nem atenda. Sim. E o que se torna mais complicado, isso também é um problema de saúde mental. Sim. Porque é adoecedor, porque quando você atende e a pessoa não fala nada, você já quer desligar logo. E de repente você está desligando a ligação de uma pessoa que você conhece. Porque ela não fala naquele segundo, mas ela vai falar. Por isso que existe a Anatel, ela determina que ligações até 6 segundos, Sim. que são essas ligações curtas, essas você pode saber que são de robô. Certo. Que você atende e ninguém fala, são de robô. Então você já pode desligar. Desliga, até porque eles vão desligar, eles só querem saber se o teu número está ativo. Nossa, doutora, essas ligações insistentes, como esta que está aqui, por exemplo, ou digamos que uma empresa já te ligou e você disse não, aí ela vem e liga de novo dizendo que é da mesma empresa, só que sendo uma outra pessoa. Às vezes esses telemarketings, eles Sim. pedem, ligam não só uma, 2, 3 vezes, só que com pessoas diferentes. No caso, se você já disse não e fica insistente, até quantas ligações, por exemplo, se tornam um assédio? Olha, não existe um número, né? não, mas se você tem, por exemplo, 10 ligações, que depende muito do quanto você se sente incomodada. Né? E de repente você recebe ligação de um número desconhecido e é uma proposta de emprego, é alguém seu que está no hospital. Então hoje, quando vê número desconhecido, você não quer atender. Não quer atender. Porque você acha que sempre vai ser uma ligação te oferecendo algum serviço que você não pediu. E quantos riscos, né, as pessoas passam por não atender essas ligações? As pessoas já não estão muito fã de atender ligação. Sim. Né? Nos últimos tempos, com essa história de mensagens, tudo é mensagem. Sim. E aí isso incomoda bastante, né? E isso é preocupante realmente. Mas assim, hoje, doutora, qual seria a dica, as informações que a senhora poderia levar para quem está assistindo o nosso programa e, ao mesmo tempo, chamar a atenção até das pessoas aposentadas também, né? Porque terminam que essas ligações, elas são uma porta de entrada para os golpes. Sim, para os né? golpes. E os idosos, os aposentados, eles são muito vítimas desses golpes, né? Então, assim, se você receber, por exemplo, uma ligação 0303, você já sabe que é uma ligação comercial. Então, se você não quer atender, hoje você tem a plataforma Não Perturbe, que você se cadastra, coloca aquele número e o prazo é de 30 dias para que eles deixem de ligar, tá? Não tem muita efetividade, infelizmente. O Não Perturbe falhou. Não falhou, mas ele é ineficiente. Ainda é insuficiente, insuficiente. Porque ele é limitado, tá? Só abrange o consignado. Agora, se caso eu não quiser atender esses telemarketings, existe algum problema? Não, nenhum problema. Pode ficar tranquila, Pode ficar tranquilo. É isso que o projeto de lei também busca. Pronto. Não quero atender. Então, se eu não quero atender, criar um cadastro, eles pretendem criar um cadastro único, a proposta é essa, para que as empresas só liguem para você se houver um consentimento seu. E uma necessidade, porque muitas vezes a empresa ligou, você já disse um não e ela continua insistindo. Infelizmente, Vanusa, atualmente, mesmo que você diga não, elas vão continuar ligando, porque não há fiscalização. Doutora, e essa lei é para quando? Olha, existem vários projetos de lei, porque né? Os projetos estão aí, mas para virar lei, porque é um assunto muito sério. Muito sério. Esses projetos de lei, eles têm vários projetos de lei, eles estão tramitando aí no Senado, tem
da Câmara também, e eles estão em tramitação, já passaram pelas comissões temáticas, né, pela Comissão do Consumidor, CCJ, e ele passou pela Câmara agora, foi aprovado, então, pelo Senado. Então, vai o mais que está andando mais rápido. Então, assim, não há previsão. Não, e deveria acontecer logo, porque eu acho que todo mundo passa por essa situação. Não há previsão. Ele foi, realmente, existe um que está no Senado, que é o mais rápido, que está acontecendo a tramitação, mas a gente não tem como dizer especificamente quando ele vai virar lei. Muito bom. É porque, de repente, você está ali trabalhando e você não consegue. Agora, essa questão, se acontecer, da gente poder identificar quem são as empresas, a gente ainda vai ter que ficar de olho se essas empresas são verdadeiras, né? Porque ainda tem também os hackers, né? Exatamente. Ainda tem esse outro lado também que confunde muitas vezes. E é como a gente diz, é uma porta de entrada para o golpe. Verdade. Aqui alguém já passou por isso? A tua mãe, Lorena, o que aconteceu com ela, Lorena? Ligaram para ela dizendo que era meu irmão e ela na pressa, naquela urgência, acabou... A maioria passa por isso. Ó, a Lorena tá falando que ligaram para a mãe dela e dizendo que era o irmão dela. E naquela pressa ela acabou acreditando, né, Lorena? E isso acontece demais. E a gente fica imaginando os jovens também, os adolescentes, os mais jovens, né? Sim. Os jovens eu acho que é até mais difícil, porque eles não querem atender essa ligação. São os mais espertos, né? São mais espertos, eles só querem estar lá nas redes, né? Mas não são muito de atender ligação. Mas mesmo assim, quem pela tem, insistência, hora atende. Esse mesmo caso que a Lorena disse que aconteceu com a mãe dela, aconteceu com a minha mãe também. Então, a gente sempre conhece alguém que passou por isso. Verdade. Né? Então, assim, é um alerta para que as pessoas fiquem mais atentas. E aí, qualquer coisa, a doutora volta de novo para nos falar. Com certeza, será se foi aprovado ou não e que seja o mais rápido possível. Porque eu acredito que até quem está lá na votação deve estar passando por isso também. Mas quem se sentir, e eu queria deixar a dica que quem se sentir incomodado com sua paz, o seu sossego retirados, deve procurar o PROCON, ou se cadastrar na plataforma. Inclusive o Piauí tem uma plataforma, o Não Me Ligue. Pouca gente sabe. Olha só que interessante. Poucas pessoas sabem, do Ministério Público, Não Me Ligue, os ministérios públicos do país têm. Só que também a fiscalização é difícil. Nossa, doutora, vamos esperar, né? Vamos ficar na expectativa. Mas é aquela história, não fique chateado com o seu amigo, não fique chateada com a sua amiga, se caso não atender, insista, porque hoje parece que as pessoas estão com a paciência quase no zero, né? É verdade. E aí não perca uma amizade, não deixe de estar perto das pessoas que você gosta. Inclusive, isso acontece muito porque você deu lugar de não ligar mais. As pessoas hoje vivem mais mandando mensagem do que ligando para os seus amigos. Exato. E uma outra, no passado, doutora, a gente decorava os números e a gente sabia. Hoje você já não sabe o número de muitos amigos, às vezes até dos seus próprios familiares. Isso é chato. É chato. Né? Pessoal, a gente vai lá no automático, né, e já passa mensagem e ligação realmente não adianta. E não é só a família que liga, os amigos também ligam, os colegas também, não é só trabalho que liga, né, gente? Não é só trabalho. Doutora, eu quero agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato, como é que faz? Olha, nós temos, inclusive, podem procurar os núcleos de prática jurídica, nós temos nas faculdades, nas universidades, nós temos os núcleos de prática jurídica que atendem isso e também pode entrar em contato com o 3216-7823. Obrigada, tá, doutora? Obrigada a você. Direitos e Deveres volta na próxima semana.